uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de domingo. Hoje é um dia muito especial, então um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui assistindo a gente. E se sua mãe não tá, marca ela aí para ela assistir esse culto de domingo que vai ser muito especial. Tom, você almoçou com a sua mãe hoje? Almocei sim. Larissa, teve uma surpresa para minha mãe ali no momento do almoço, que é algo que minha mãe gosta muito, é o pudim maravilhoso. E mãe, você merece todo amor do mundo, você é demais, viu? Mãe, feliz Dia das Mães também, te amo. Bom, para iniciarmos então o nosso culto dessa noite, nós teremos agora uma oração que vai ser dirigida pelo Haroldo, ele é ancião aqui da nossa igreja de Mauá. Boa noite, tudo bem? Vamos orar? Grandioso Deus, amado Pai Celestial, graças te damos pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido com o seu povo. De forma muito especial, pedimos uma bênção para as mães. Hoje é o dia delas. O Senhor tem nos dado esse presente maravilhoso que tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas orações que as mães têm feito aos seus filhos e que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo a vida delas, dando a direção, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de verdade e um Deus que tem tudo para nos salvar. Pedimos que o Senhor venha abençoar a pregação dessa noite, para que mais uma vez o seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. São bênçãos que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora teremos uma mensagem musical especial, é um dueto com o Marcelo e com a Cláudia. E na sequência nós vamos ter uma mensagem muito especial também com o Marcelo, que é um dos diretores da igreja do bairro Vila Vitória. Então, escute esse louvor e se você souber, cante aí da sua casa também. Habita, pois, em mim, e vencedor serei, fiel até o fim. Jesus, meu Salvador, ser comigo aqui. Dize-me agora, eu creio em ti. E te careço, ó Deus, de ti, meu Salvador. Ó, vem fazer de mim humilde vencedor. Jesus, meu Salvador, ser comigo aqui. Bendize-me agora, eu creio em ti. Meu grande protetor, és tu na provação, concedes-me vigor e eterna
minha salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Eu creio em ti. Boa noite a todos vocês. Prazer estar aqui falando com vocês, com cada um de vocês, nesta noite. Quero agradecer o convite que me foi feito e coube a mim, nessa noite, a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Por esse motivo, sou muito grato a Deus e antes de nós irmos à palavra de Deus, gostaria de fazer uma breve oração. Querido e bom Deus, que estás nos céus, nós louvamos o teu nome por mais uma oportunidade de abrirmos a tua palavra, ó Pai. E te pedimos neste momento que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, que eu possa humildemente colocar a minha vida nas tuas mãos. E da mesma maneira peço por aqueles que estão ouvindo esta palavra, ó Pai, que o mesmo Espírito venha guiá-los também a toda a verdade. E é em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria que se você estiver com a sua Bíblia nesse momento, já deixa ela separada e convido você a ir lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 12 e 18. Para nós aqui fazermos uma introdução ao sermão desta noite. Todos acharam? Me acompanhem na leitura. Romanos capítulo 5, verso 12 e 18. O texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Que texto fantástico, meus irmãos. Paulo aqui, ele faz um paralelo entre Adão e Cristo, entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Interessante que esse texto mostra para nós aqui aonde Adão falhou, Jesus deveria ser vitorioso. E nesse momento, quando Paulo aqui, a partir do verso 12, ele começa aqui a falar sobre isso, um abismo, ele é criado após a desobediência de Adão. Um abismo intransponível, na qual ninguém poderia removê-lo. Somente Deus. Somente Deus. E eu tenho aqui em minhas mãos um livro, A História da Redenção, escrito pela escritora norte-americana Ellen White, e na página 48, olha só
Preste atenção no texto que nós vamos ler aqui, na página 48, História da Redenção. Ela diz assim: Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar o seu débito. A lei de Jeová, o fundamento do seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio. E por esta razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Irmãos, o ser humano aqui se colocou em uma posição totalmente complicada, uma tragédia para a humanidade, após a desobediência de Adão. O homem se encontra aqui perdido, e somente Deus poderia resolver esse problema do pecado. Vimos aqui no texto que a vida de um anjo não seria suficiente para isso. E a partir desse texto que nós lemos e dessa introdução, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, a nos dirigir até a palavra de Deus e vamos ali caminhar junto com Jesus para saber o que ele fez. E o sermão desta noite, o título dele é 7 qualificações que fazem de Jesus o meu e o seu Salvador. Ok? Eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse momento, porque nós vamos, a partir de agora, ler alguns textos bíblicos importantes para que a gente possa aqui ter uma compreensão melhor daquilo que foi feito por cada um de nós. A primeira qualificação: ele tinha que ser Deus. O texto que nós lemos aqui na história da redenção já diz para nós que o anjo não poderia fazer isso. Ele tinha que ser Deus. Nenhum ser menor do que Deus estaria qualificado para isso, para esse propósito da salvação da raça humana. Interessante que profecias messiânicas apontavam para Cristo. O Salmo 22, escrito por Davi, ele retrata ali o sofrimento e a vitória do Messias. Eu gostaria de ler com vocês o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, que diz o seguinte, um texto bastante conhecido de todos nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto, irmãos, já seria o suficiente para a gente entender a divindade de Cristo Jesus. Mas nós temos um outro texto que diz que Paulo, aos Colossenses, no capítulo 2, verso 9, ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Teríamos aqui inúmeros textos para mostrar e para que apontar aí a divindade de Jesus, mas nós não temos tempo para isso. Mas é certo de que Jesus, e há várias evidências de que Jesus é o próprio Deus. Então essa é a primeira qualificação que faz de Jesus o meu e o seu Salvador. A segunda qualificação: ele tinha que ser homem. Olha só, ele tinha que ser homem. E Paulo, novamente, na carta agora aos Filipenses, no capítulo 2, vamos lá, pega a sua Bíblia aí, me acompanhe na leitura, muito importante a gente ler esse texto bíblico. Filipenses, capítulo 2, no versículo 5 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha que texto maravilhoso também, irmãos. Ele tinha que ser homem. Há um texto aqui bem interessante que está escrito no livro
a humanidade de Cristo, que fala assim: se Cristo não fosse plenamente homem, se sua divindade, no mínimo grau, alterasse sua humanidade, ele deixaria de ser exemplo e substituto. Irmãos, é muito importante isso, a gente entender isso, porque em momento algum, quando Jesus assume a humanidade, a semelhança do ser humano, ele, em momento algum, usa a sua divindade em benefício próprio. Se ele fizesse isso, ele não seria o nosso exemplo e não poderia ser o nosso substituto. Chegamos à conclusão de que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Agora aqui eu queria abrir um parênteses. Algumas perguntas devem ser feitas. A primeira delas é: qual natureza humana ele assumiu? E com essa pergunta vem uma outra pergunta. Ele assumiu a natureza humana antes da queda ou depois da queda? Jesus foi infectado ou afetado pelo pecado? São perguntas importantes e muito pertinentes àquilo que está sendo tratado nesse momento, sobre a humanidade de Jesus. E eu acredito que a próxima qualificação vai responder essa pergunta para todos nós. Porque, além de Jesus ter que ser Deus, além dele ter que ser homem, ele não poderia ter e nem ser pecador. Compreenderam? Ele não poderia ter e nem ser pecador. Agora, uma outra pergunta. Jesus tinha natureza pecaminosa? Será que Jesus ele tinha essa propensão para o pecado, essa inclinação para fazer o que é mal, algo que é encontrado em cada um de nós? 1 João, capítulo 3, versículo 5, responde essa pergunta para nós. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, me acompanhe aí na leitura, no capítulo 3, e o versículo 5 diz assim, olha o que o texto bíblico diz para nós aqui. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados. Presta atenção agora, ó. E nele não existe pecado. Bem esclarecedor esse texto. Então, portanto, Jesus, ele respondendo àquela pergunta do parêntese que eu abri na qualificação anterior, Jesus ele não foi infectado pelo pecado. De forma alguma. Jesus não tinha inclinação para pecar. E o texto é bem claro para nós. E o texto fala que nele não existe pecado. Que seria uma pecaminosidade passiva. Jesus não tinha. Mas aqui cabe uma outra pergunta. Jesus tinha atitudes pecaminosas? Jesus poderia pecar? Qual que é a resposta? A Bíblia vai responder para nós. Agora vamos lá para Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aliás, dois títulos aqui, dois capítulos de Hebreu nós vamos ler, no capítulo 4 primeiramente, e o versículo 15. Me acompanhem na leitura. O verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, presta atenção aqui, olha, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todos conhecem aqui o contexto, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, lá ele foi tentado por Satanás. Em momento algum, Jesus, ele pecou, apesar de ter sido tentado. Mas o capítulo 7 do mesmo livro aí de Hebreus e o versículo 26 e 27 vai trazer para nós um complemento. Olha que interessante, me acompanha também nessa leitura. Com efeito, verso 26, nos convia um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável,
preste atenção, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha o verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Com esses textos bíblicos que foram lidos aqui nesse momento, temos a resposta àquelas perguntas anteriores. Interessante que a terceira qualificação fala que Jesus não poderia ter e nem ser pecador. Então Jesus, ele não tinha natureza pecaminosa, ele não tinha propensão para o pecado, e Jesus também não tinha atitudes pecaminosas, atos. Portanto, aquela pergunta que foi feita, Jesus poderia pecar? Sim, ele poderia pecar. Mas como assim poderia pecar? Ele poderia. Assim como Adão pecou em condições totalmente perfeitas, Jesus aqui, assumindo a natureza de Adão antes do pecado, nas questões morais, espirituais, ele poderia também escolher ter pecado. Mas a escolha de Jesus foi em não pecar. Em não pecar. Isso, Jesus se qualificou. Ele não tinha pecados e também nem atitudes pecaminosas. Isso nos leva à quarta qualificação, que o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, vai responder para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. A quarta qualificação, ele pagou o preço do pecado. E o texto bíblico diz para nós aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 3, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que interessante, né, meus irmãos? Ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser homem, ele não podia ter e nem ser pecador, e ele pagou o preço do pecado. Portanto, Jesus aqui, ele se qualifica para ser o meu e o seu Salvador. Agora vamos para a quinta qualificação. Ele teria que ressuscitar. Percebe que a sequência, né, uma coisa vai levando a outra, ele teria que ressuscitar. E aí, no mesmo capítulo 15 de Coríntios, nós temos a resposta para isso, no verso 14 até o 19, que diz assim, deixa eu achar aqui o meu texto, ok. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, presta atenção, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Era até o verso 19. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, é tremendo isto, porque a mesma importância que tinha na quarta qualificação, em que Jesus pagou o preço do pecado, ele teve que morrer por mim e por você, o mesmo peso tem a ressurreição. Porque Paulo fala, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. Tão importante quanto a morte de Cristo é a ressurreição. E o texto bíblico aqui confirma para nós que Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. E isto nos leva à sexta qualificação.
que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 9 e o versículo 24. Me acompanha novamente a essa leitura. Estamos lendo bastante textos bíblicos aqui, mas que são textos importantes, irmãos, para que a gente possa tirar algumas dúvidas a respeito da natureza de Jesus e daquilo que ele fez por cada um de nós. Capítulo 9, versículo 24, o texto bíblico diz assim, é a sexta qualificação, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha aqui, irmãos, mais uma coisa interessante. Estamos falando da sexta qualificação. Então, Jesus, ele pagou o preço do pecado, ele morreu por mim e por você. Jesus, ele ressuscitou. Mas aqui nós vemos que Jesus também, ele subiu ao céu e nesse momento ele intercede por mim e por você. Então, aqui estamos vendo o mesmo peso de importância, porque se Jesus nesse momento não estivesse intercedendo por mim e por você, nós estaríamos perdidos da mesma forma. E isso é muito importante a gente entender. E esse texto, mais uma vez, nos esclarece sobre isso. Agora nós vamos para a sétima e última qualificação de Jesus. Agora eu quero perguntar para você, que está me assistindo nesse momento, diante de tudo aquilo que nós já vimos, qual será a sétima qualificação? O que precisa ainda acontecer para que Jesus possa se qualificar para ser o meu e o seu Salvador? Consegue responder para mim? Vamos lá. Vamos lá para a sétima qualificação, que está aí também no livro de Hebreus, no capítulo 9, agora no versículo 27 e 28. Me acompanhe na leitura. O texto diz assim, um texto bem forte, bem conhecido de todos nós. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Presta atenção no verso 28 agora, irmãos. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, olha a conclusão do texto, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Que texto fantástico, irmãos. E responde para nós a sétima qualificação. Irmãos, é muito interessante isso, porque você vê uma sequência. Jesus, ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser homem, ele não poderia ter pecado e nem ser pecador. Ele pagou o preço do pecado. Jesus ressuscitou. Jesus intercede por nós. Nesse momento, ele é o nosso mediador. Mas, se parasse por aqui, nós não estaríamos salvos ainda, irmãos. Não, absolutamente não. É muito importante a sétima qualificação. Jesus precisa voltar para buscar o seu povo, para buscar a mim e a você. E é isso que eu e você aguardamos. Irmãos, está muito claro para nós, se Jesus passou por todas essas qualificações que nós pontuamos aqui, uma por uma, você tem dúvida ainda de que ele não irá cumprir a sétima e a última qualificação? Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e glória? Certamente, irmãos, nós servimos um Deus que cumpre as suas promessas. E Ele há de cumprir essa promessa. E eu digo a você nesta noite que falta muito pouco para acontecer. Muito pouco, muito pouco. Mas talvez a pergunta mais pertinente nesse momento é não se Jesus vai voltar ou não. Essa talvez não é a melhor pergunta. A melhor pergunta para esse momento é: está você e eu preparados para esse momento?
Estamos preparados para esse momento? Cada qualificação de Jesus que Ele deu desde a primeira até a última, Ele dá um passo em nossa direção. E sabe o que acontece, irmãos? Aquele abismo que eu falei lá no início, aquele abismo que ao homem era intransponível, neste momento, Jesus, Ele abre os braços, com uma das suas mãos, Ele agarra a humanidade perdida, caída, desesperada, separada de Deus. Jesus estende seus braços e segura na mão da humanidade, e com a outra mão, Ele se agarra a Deus, o Pai, a divindade, e com isso, Jesus se torna a ponte que nos liga nesse abismo de separação, a ponte que nos leva até Deus, o Pai. A minha esposa irá cantar uma música nesse momento. E essa música, ela nos leva a uma reflexão importante. E faz uma pergunta. Queres mesmo ver Cristo voltar? É esse o seu desejo, de ver Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu? Esse sentimento arde no seu coração? Se sim, eu convido a você, nesse momento, a ouvir essa mensagem e fazer uma reflexão. Uma breve reflexão na sua vida. Porque os momentos em que nós estamos vivendo, ele tem essa utilidade para nós fazermos um exame da nossa vida, de como está a nossa vida espiritual e se realmente estamos preparados para a volta de Jesus. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, despreza o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amar. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer.
são teus lábios. Louvor é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Que bela canção, né, meus irmãos? Espero que você tenha feito essa reflexão de como está a sua vida espiritual, daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser transformado ainda pelo poder do Espírito Santo. E espero que você tenha chegado a essa conclusão de que nós devemos realmente nos preparar para isso e se colocar no lugar daqueles que no momento da volta de Jesus vão olhar para o céu e dizer: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, Ele nos salvará. Esse deve ser o momento em que nós, eu e você, temos que nos preparar. E para isso precisamos do poder do Espírito Santo, para que realmente, de fato, isso aconteça na minha e na sua vida. Eu quero orar com você nesta noite e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Querido Deus, bondoso Pai, nós analisamos alguns textos bíblicos, ó Pai querido. Fomos guiados através da Tua palavra e entendemos que em cada uma das qualificações de Jesus aconteceu segundo aquilo que está escrito em Tua palavra. E nenhuma delas Jesus falhou. E vimos também que Jesus, em cada uma delas, está vindo em nossa direção. E estamos, ó Pai, aguardando a 7ª e última qualificação, que é ver Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. E nesse momento te pedimos, ó Pai querido, em nome de Cristo, que o Senhor nos fortaleça, nos mantenha de pé, nos mantenha com essa chama acesa em nosso coração. Nos fortaleça, Pai querido, para que as coisas que esse mundo nos oferece, elas não venham suplantar aquilo que o Senhor prometeu, um novo céu, uma nova terra, na qual habita a justiça. Isso está prometido a cada um de nós, para aqueles que perseverarem até o fim. E neste momento, ó Deus, eu coloco o meu irmão, a minha irmã, para que cada um de nós, ó Pai, possamos nos fortalecer, nos preparar para esse maravilhoso evento na qual nós aguardamos, ó Pai. Fica conosco, nos dê, ó Pai querido, uma semana proveitosa, uma semana de ricas bênçãos na vida de todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom passarmos esse momento de adoração, todos juntos. Nós agradecemos você que está assistindo aí ao vivo e continue compartilhando essa mensagem de esperança para mais pessoas. E novamente, parabéns para todas as mamães, né? Isso mesmo, um feliz Dia das Mães para você, mãe, que nos acompanhou no culto de hoje. E eu estou aqui também para lembrar você do sorteio que está acontecendo lá no nosso Instagram. Vai lá no @IAGMauá. Se você quiser ter um acesso mais rápido às nossas redes sociais, é só você colocar a sua câmera aqui nos nossos QR Codes, que você vai ter acesso rapidão lá. E já pode participar do nosso sorteio. Não esqueça do programa Fala Cristão. E também nosso próximo encontro é na próxima quarta-feira agora, às 20 horas. Nós teremos um culto muito especial e aguardamos por você. Então, tenha uma boa noite e até lá. Até mais.